Glória a Deus. Nós estamos aí nessa caminhada, né? Já partindo para o 7º dia. E não teremos uma missa de 7º dia, mas teremos um culto do 7º dia, amém? Glória a Deus. Celebraremos aqui a vida. Amém. Abra sua Bíblia na carta aos Gálatas, no capítulo 1. Gálatas está ali no Novo Testamento. Depois dos Evangelhos nós temos as cartas doutrinárias do apóstolo Paulo. E dentro desse tema de resplandecer, me ocorreu essa mensagem. Eu estou com muito desejo no meu coração de discorrer sobre um capítulo da Bíblia, que é esse capítulo 1. E desse capítulo nós escolheremos apenas 2, 3 ou 4 versículos e falaremos a respeito deles. Mas eu gostaria que em primeiro lugar Deus tocasse no seu coração, para que essa palavra nessa noite penetrasse no mais profundo do seu ser, em nome de Jesus. A Bíblia conta a história, e nós vamos até citar sobre isso, do apóstolo Paulo, quando ele chega numa beira de rio, e ele vai pregar o evangelho ali, e tinha uma vendedora de púrpura ali, chamada Lídia. E a Bíblia diz que Deus lhe abriu o coração para que ouvisse a palavra de Deus. Nós temos uma abundância de palavra de Deus em todos os meios de comunicação. Nós temos a nossa Bíblia em qualquer momento, porque todos nós temos um celular. Nós temos pregações 24 horas por dia, nas televisões e nos rádios. Mas o ingrediente indispensável para que isso produza algum resultado é que as pessoas que ouvem essa palavra, que possam ter os seus corações abertos pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Porque do contrário, nós seremos apenas repetidores daquilo que são as Escrituras. Mas nós precisamos de uma intercessão nesse momento do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida também, para que esses minutos que passaremos aqui possam ser extremamente proveitosos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então, glória a Deus então. Vamos ler então o capítulo 1 dessa carta aos Gálatas. Pessoal que for projetar, podia projetar nessa visão, isso mesmo, Almeida Corrigida e Fiel, só para ela estar nos mesmos moldes do que eu tenho aqui. Muito bem. Quando eu era criança e adolescente, a carta era um meio de comunicação entre as pessoas. Irmãos e irmãs, eu fiz curso de datilografia, pensa bem. Eu sou ainda da época do avião a lenha ainda, irmãos. E uma carta, ela tinha como objetivo transmitir uma mensagem, mas na minha época, e que também não é muito longe da época do pastor Carlos, amém? Viu, pastor? A carta servia de memorial também. Às vezes a gente recebia uma carta de uma pessoa que a gente gostava, que era preciosa para nós, e a gente guardava aquilo no envelope, e de vez em quando a gente tirava aquele envelope, abria ele e lia novamente a mesma carta. Amém, pastor? Amém. Eu percebo que a Bíblia, ela
ela nos faz voltar a esse tempo, em que de vez em quando eu tenho que, ali na minha estante, e abrir uma carta, não somente como uma mensagem, mas como um memorial, que possa alimentar minha alma e o meu espírito, de tal maneira que eu me sinta pertencido não somente a esse mundo que nós vemos, mas ao porvir. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, nos versos 28 e 29, Jesus faz um convite para aquelas pessoas. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Sabe, quando nós abrimos a Bíblia e lemos um texto dela, nós nos sentimos renovados na nossa alma. Quando Jesus nos chama para ir a Ele, o Evangelho de João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando nós vamos às Escrituras, nós vamos a Cristo, porque Ele se revela a nós pelas Escrituras. Então, seria importante que nós tivéssemos esse hábito de cotidianamente pegar esse livro e abrir ele, porque ele vai nos ensinar muitas coisas, vai nos trazer descanso e vai nos dar também um sentido para a vida. E aqui hoje nós vamos, como se estivéssemos saboreando uma fruta que gostamos. Uma manga comum. Eu estou doido para comer uma manga comum, mas não acha mais a manga comum. E eu gosto, irmãos, de pegar a manga madura e primeiro amassar ela bastante para que ela fique só aquele caldo dentro dela. E depois que eu como essa manga, o fio dental é na hora, porque aquele negócio gruda no dente da gente, mas dá aquele sentimento de saciedade, porque nós desfrutamos daquilo, pedaço por pedaço. Eu sou ainda da época da mexerica, não era essa que nós temos hoje, que você descascava ela e ia tirando aquelas fitas. E assim, muitas vezes nós temos que pegar a palavra de Deus e abrindo ela e entendendo. Isso nós faremos aqui nessa noite em nome de Jesus, pelo menos é a nossa proposta, e pedimos que o Deus de Israel nos ilumine e nos dê uma direção muito clara para que possamos, de fato, entender ainda mais sobre tudo aquilo que foi nos falado até o 6º dia, que foi ontem, sobre levantar e resplandecer. O Dudu ontem trouxe para nós uma mensagem e ele destacou muito essa questão de levantar. E eu fico pensando aqui comigo, como ele é um homem bom de sogro, não é verdade, irmãos? Amém? Mas percebam uma coisa, às vezes nós não entendemos isso, isso ficou muito claro, muito bem delineado por ele na pregação de ontem. Às vezes o nosso corpo físico, ele está a 200, está bombado. Mas quando nós visitamos a nossa história, o contexto em que estamos envolvidos, nós percebemos que muitas vezes nós estamos não somente caídos, mas muitas vezes ajoelhados diante de alguns fatos e situações que nos escravizam. A Bíblia vai dizer nessa mesma carta, mais à frente, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, nos chamou.
E aqui nós temos um texto onde o escritor dessa carta, o apóstolo Paulo, ele começa nós vamos ler pausadamente, diz assim: Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça a vós e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Guardem esses próximos 2 versos. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum dos outros apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Muito bem. Eu queria iniciar esse momento nosso de discorrer sobre esse texto pelo último versículo que nós lemos. O último versículo, quando eu leio ele, a minha alma fica inquieta, irmãos. Muito inquieta. Porque o versículo 24, ele informa que as pessoas glorificavam a Deus a respeito de Paulo.
Isso me preocupa porque nós estamos envolvidos num sistema complexo, um sistema profissional, um sistema, podemos chamar, religioso, um sistema familiar, um sistema social, um sistema esportivo. E a pergunta que eu faço para mim mesmo, irmãos, irmãs, será que as pessoas com quem eu relaciono glorificam a Deus a respeito de mim? Igreja, essa é uma pergunta que dói lá no fundo. Quando você está na sala de recepção do dentista, que ele liga aquele motorzinho, não dá aquela sensação, aquela vontade de sair correndo daquele lugar? Sabe quando eu me deparei com essa notícia que está estampada aí no versículo 24, foi alguma coisa parecida com o que eu estou falando aqui a respeito do dentista. A Bíblia diz que as pessoas glorificavam quem? A Deus. A respeito de quem? Paulo. Então, quando eu leio esse texto, quando eu leio esse verso 24, ali eu posso encontrar o fio da meada para me entender até que ponto eu tenho resplandecido a glória de Deus. Sabe, logo que eu me formei, eu me lembro que em contabilidade, eu lembro que eu comprei um livro, e o livro conta a história de um contador muito antigo. Bom, eu já sou antigo na contabilidade, imagina o contador, né, irmãos? Que todo dia ele chegava na empresa que ele trabalhava e ele abria o armário para trabalhar e ele lia ali, William, uma coisa, um papel que ele escreveu e colou na parte de dentro daquele armário. E ele lia aquilo, trancava novamente o armário e ia trabalhar. Passado algum tempo, esse indivíduo morreu. E aí, as pessoas muito curiosas abriram aquele armário para ver o que é que estava escrito ali, que ele lia todo dia. E para surpresa deles, sabe o que estava escrito lá? O débito é do lado esquerdo. Parece redundante isso. Mas alguns questionamentos nós precisamos fazer todos os dias, que são redundantes, mas que podem apontar até que ponto eu e você estamos de fato resplandecendo a glória de Deus. Eu queria sugerir para você, e eu vou fazer isso na minha casa também, escrever na parte de dentro do meu guarda-roupa o seguinte: as pessoas glorificam a Deus a meu respeito? Porque à medida em que eu fizer essa crítica a respeito de mim, o mundo vai ter um calhorda a menos. Quantos entendem o que eu estou falando? Não que eu seja um calhorda. Mas o mundo, ele começa a mudar na medida em que eu entendo o meu propósito dentro desse mundo.
A nossa expectativa ela está muito no exterior. A Elizabeth falou que agora há pouco que o presidente da República atual recebeu uma Bíblia, mas não quis ler ela. Eu tenho a minha versão porque que é que ele não leu, mas não vou contar para vocês, amém? Mas a leitura nos orienta. Tinha uma história aqui em Minas Gerais de um governador que surgiu a notícia que eles tinham cometido um atentado contra esse governador do estado. E qual era o atentado? Jogaram um livro dentro do carro do homem. Então, irmãos, essa leitura é muito importante. Porque isso vai me ajudar a vencer os obstáculos. À medida em que eu melhoro, o mundo será melhor. Em nome de Jesus. Amém? Então, dito isso, iniciado por nós, por mim e por você, eu deixo aqui essa sugestão. Coloque isso em algum lugar onde você olha muito. Antes de eu me converter, a minha mulher comprou um adesivo em alto relevo e a minha casa aparecia a Ucrânia mais a Rússia. Estava um tempo terrível. E eu não sei qual dos dois que eu era, na verdade, sabe? E eu me lembro que a Elizabeth comprou um adesivo e ela colocou na penteadeira. Irmãos, e uma beleza dessa sempre tem que olhar no espelho, não é verdade? Eu olhava no espelho e falava, olha que graça, gente, que coisa. Mas, não, irmãos. E esse adesivo, ele era um versículo. E estava escrito assim, ó. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lembra disso, pai? Aquele negócio produziu alguma coisa em mim. Sabe? Porque aquilo fazia reverberar aquilo que estava escrito lá dentro da minha alma e da minha mente. E quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, o mundo fica bem melhor. E aqui, então, nós começamos agora a pegar esse texto, discorreremos apenas sobre alguns versos. E o primeiro verso que aparece aí, a primeira palavra do capítulo 1, no versículo 1, qual que é? Qual que é, irmãos? O que está escrito aí? Fala alto, irmãos. Ah, glória a Deus. Parece um tanto quanto sem importância falar sobre essa primeira palavra. Mas em março do ano passado, nós tivemos um congresso de pastores em Caldas Novas, e tivemos uma palavra lá com o pastor Elias, que estava trazendo famílias da Ucrânia, não é isso? Para o Brasil. E o pastor Elias, ele abordou uma questão muito importante, que faz parte desses detalhes que nós tiramos daquilo que nós estamos saboreando. Essa época em que o apóstolo Paulo escreve essa carta, era uma época de um conflito muito grande naquela região. Uma perseguição terrível contra os cristãos. Nem se compara às perseguições que a gente acha que sofre no Brasil. Naquela época, os cristãos eram jogados dentro dos estádios para lutarem contra feras. Então, quando o apóstolo Paulo começa uma carta mostrando a cara dele, o nome dele, ele corre um risco terrível. Isso foi isso que o pastor Elias
deu início à ministração dele lá em Caldas Novas, no congresso. Queridos, até que ponto eu tenho coragem de mostrar a minha cara e o meu nome nas coisas das quais eu participo? Porque aí nós temos que analisar sobre 2 aspectos no mínimo. As minhas obras têm vindo à luz para que sejam reconhecidas. Eu tenho coragem disso. João dizia assim, olha, se andarmos na luz, assim como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, será que eu seria uma carta em que as pessoas podem ler, sem medo de uma acusação? Porque se é assim, se eu sou uma carta aberta, então eu resplandeço a glória de Deus. Olha, na carta aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, o escritor da carta aos Hebreus, ele diz a respeito de Jesus Cristo, ele é o resplendor, a exata imagem do Pai. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a respeito disso, de mostrar o meu nome, é se eu de fato tenho coragem de professar publicamente a fé que eu abracei. Será que às vezes eu fico constrangido publicamente porque estou no meio onde tem pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho e eu fico meio que deslocado? Esse ponto é muito importante. A minha assinatura, a sua assinatura é muito importante, irmãos. Isso glorifica não a mim, não a você, mas glorifica ao Deus em quem nós cremos. A segunda palavra desse capítulo 1, verso 1, ele é a palavra apóstolo. E há uma linha, tem algumas pessoas, eu já li um pouco sobre isso, que inclusive classificam como apóstolo somente o discípulo que viu Jesus em carne. Isso é uma questão teológica que a gente deixa para lá, da qual eu nem concordo também, porque, na verdade, quando a gente vai ler a carta aos Efésios, no capítulo 4, no verso 11, vai dizer assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas a palavra apóstolo significa aquele que vai à frente, aquele que vai adiante, aquele que assume o risco. No primeiro livro de Samuel, a Bíblia conta um conflito terrível do rei Davi. A Bíblia vai dizer que nos tempos que os reis saíam à guerra, Davi ficou no templo. Ora, mas era costume dos homens de guerra, dos líderes, dos reis, estarem à frente. Apóstolo é aquele que vai adiante. O apóstolo, ele não esconde por detrás de outras pessoas. Ele não procura desculpa para os seus procedimentos em outra pessoa. E Paulo se autodenomina apóstolo.
É eu. Quem vai? É eu. Vocês podem ver que quando os soldados romanos chegaram no Getsêmani para prender Jesus, eles ficaram assim meio perturbados, porque não enxergava bem, não conseguia discernir quem que era Jesus. E Jesus perguntou: a quem procurais? É Jesus? Sou eu. A Bíblia diz que os soldados caíram de susto por conta da coragem dele. Apóstolo. E aí, quando a gente discorre, sobretudo no livro de Atos, você vai ver cada experiência que o apóstolo Paulo teve por conta da sua formação, porque a Bíblia diz que ele teve uma experiência própria com Jesus. Mas você também e eu já tivemos a nossa experiência própria com Jesus. Quantos aqui já experimentaram Jesus assim, que perceberam, não, essa aí foi de Deus mesmo? E às vezes depois que a gente fala essa aí foi de Deus, passa 10 minutos a gente acha que foi sorte, não é assim? Desse jeito. Mas o apóstolo ele assume a direção, ele assume a dianteira, ele vai com coragem, porque ele tem como propósito o quê? Resplandecer. Esse é o chamado que está lá em Isaías capítulo 60, versículo 1. Essa palavra apóstolo, ela tem que ficar grudada no meio no seu caráter. Amém? Entramos num processo de angústia, de luta, de perseguições. Eu vou à frente. Isso é muito importante. E a Bíblia diz, na sequência, aí coloca entre parênteses, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. É claro, irmãos, que o apóstolo Paulo ele não está desprezando aqui as outras pessoas que nos levantam. Ele está relatando uma coisa que aconteceu com ele. Porque a regra é de, no âmbito religioso, que a gente seja levantado por alguém. Nós temos a cobertura do pastor Carlinhos, que por sua vez tem a cobertura do pastor Humberto, e que por sua vez tem a cobertura do pastor Ari. Mas não obstante isso, nós também tivemos a nossa experiência com Deus, de tal maneira que isso nos fez nos colocar debaixo de alguma direção. Anteontem eu e a Beth estávamos vindo para a igreja e conversando algum assunto lá, ela me perguntou, mas o que realmente tocou em você? Porque, irmãos, eu tive uma trajetória no catolicismo, no espiritismo, na Umbanda, enfim, Raja Yoga, etc, 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 etc. Não vou nem comentar aqui tudo, porque isso não é o propósito. Não é porque eu estou na minha presença não, viu? Mas eu sou um grande conhecedor da doutrina de Allan Kardec. E ninguém riu da minha piadinha aí, irmãos. Ninguém entendeu. Mas eu sou um grande conhecedor. E aquilo é uma coisa atraente. Mas o princípio está errado. O princípio está errado. E aí ela me perguntou, o que foi que fez você mudar tão bruscamente assim? Eu falei, porque a primeira vez que eu ouvi uma pregação de fato, eu vi nessa pregação consistência. E que me dava uma direção. E mais do que isso, me confrontava.
Vamos abrir um parênteses aqui de 2 minutinhos, já que nós, com todo respeito às pessoas que professam a fé espírita, longe disso, kardecista, tenho um grande apreço por essas pessoas, respeito elas e amo elas. Tanto é que eu tenho um dos irmãos que ainda professa essa prática. Mas são pessoas amadas por mim, pelo Cristo. O Cristo que morreu na cruz por mim e por você que somos crentes, é o mesmo que morreu por aquelas pessoas que algum dia serão iluminadas também em nome de Jesus. Mas percebam uma coisa. Olha que coisa mais atraente. Eu hoje cometo aqui um pecado, isso é uma hipótese, viu, irmãos? Não vão filmar e depois cortar e colocar isso na internet, não. Eu tenho oportunidade de, numa outra existência, vir e pagar pelo pecado que eu cometi. Se esse pecado for gostoso, ele me é atraente. Quantos entendem o que estou falando? Só que o que a Bíblia diz? Arrependei-vos e convertei-vos. É para já. Entende? Amém? Qualquer dia nós voltamos nisso aí, talvez um dia numa escola que nós temos aqui na igreja, a gente aborde esse assunto. Somente para mostrar para vocês que, quando eu encontrei com esse livro aqui, ele não falou tudo que eu queria ouvir, não. Essa é a questão. Falou o que eu não queria ouvir. Nessa passagem que eu falei para vocês, que está relatada lá no primeiro livro de Samuel, depois você pode ler isso. Eu não me lembro o capítulo, será por volta do capítulo 20, que conta a história de Davi. Depois o profeta Natã veio confrontar Davi. Capítulo 12. Isso. O profeta Natã depois vem confrontar Davi. E Davi era rei. E Davi sentenciava as pessoas. E Davi tinha poder. E Davi mandava. Davi tinha mais poder do que um ministro do Supremo Tribunal Federal. E a Bíblia diz assim, que Natã usou uma história para conduzir a mente de Davi. E essa história contava de um crime. E ao final da história, Natã então pergunta para Davi o que deve acontecer com esse homem. E Davi, cheio de razão e de poder, esse homem deve morrer. E Natã fala assim, pois é, esse homem é você. Irmão, se fosse nos dias de hoje, e se fosse comigo, eu mandava prender Natã na hora. Como é que ele me dá uma palavra dessa? Como é que ele me confronta? Ora, eu preciso de uma palavra profética, e o profeta se apresenta diante de mim, e diz que eu tenho que morrer. Jesus falou isso para Nicodemos, João capítulo 3. Nicodemos chegou todo lá, a Bíblia diz que ele era um dos principais dos judeus, e ele foi ter com Jesus à noite, e ele falou, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então ele deu aquela amaciada assim, aquela alisada no ego de Jesus, e esperava de Jesus uma eloquente explicação a respeito daquilo, mais ou menos igual o pastor Horácio lá de El Shaddai. Mas Jesus olhou para ele e falou assim, olha, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Oh, mas como se dará isso? Ele falou, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Ah, mas como é que esse negócio, eu vou entrar novamente no ventre da minha mãe e vou crescer
dentro do ventre até um certo ponto, e depois eu nascerei novamente, seria uma nova vida. Quando você vê a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 23, a Bíblia, através de Pedro, relata com muita clareza esse nascer de novo. Porque a Bíblia diz lá que nós fomos regenerados, não de semente corruptível. E a semente corruptível, vocês sabem o que é. Mas pela palavra de Deus. Sabe, irmãos, irmãs, essa palavra, ela nos confronta quando precisa, mas também nos conforta. E nós estamos caminhando já para a conclusão desse momento, e eu tinha vontade de discorrer com vocês sobre vários aspectos aí, mas o verso 4 do capítulo 1 diz assim, lendo no verso 3 para a gente entender direitinho o 4. Graça, Paulo então fazendo a saudação aos irmãos dessa igreja. Graça a vós e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Você que é um grande apreciador ou uma grande apreciadora do português, você sabe a diferença entre o mal e o mal. Tem o mal que é com L e tem o mal que é com U. O mal com U é um adjetivo da pessoa que se refere. E o mal com L está dizendo de uma circunstância que nos aflige. Mas veja bem o que ele diz no verso 4. Para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Sabe, talvez nós não estejamos conseguindo cumprir o propósito de Deus, estamos afundados a um lamaçal de erro e de pecado. Mas a Bíblia diz, segundo a vontade de Deus, vosso Pai, é nos livrar desse século mau. Jeremias vai dizer no capítulo 29, eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós. Isaías vai dizer, olha, os meus caminhos são bem maiores do que os vossos caminhos. Há um desejo de Deus de resgatar a mim e a você, mesmo quando estamos atolados. E isso ontem o Dudu deixou bem claro para nós aqui. E aí, eu quero avançar um pouquinho no texto, e eu quero falar com vocês sobre os versos 15 e 16. E aqui nós vamos concluir a nossa mensagem. O século XV, ele está dizendo assim, olha, o século XV que eu falei? Olha o perigo, irmãos. O verso 15 diz assim, ó, mas nós brasileiros erramos muito na utilização do mas e do mais. Né?
eu estou com dor de cabeça, mas eu tomei um analgésico. Não. Eu estou com dor de cabeça, mas tomei um analgésico. O mas é algo que vai agora se opor à ideia anterior. Amém? Pastor Horácio também é cultura, viu, irmãos? Glória a Deus. Eu estou dizendo isso porque no início eu falei que a palavra, a gente tem que ir abrindo ela e para a gente entender tudo com mais clareza. Então diz assim, olha, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem sangue. E no verso 17, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas, olha o mas aí de novo, parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Presta atenção num detalhe aqui, no verso 15. Vamos ler agora um pedaço do verso 15 e pular um pouquinho para frente. Ele diz assim, ó, mas quando aprove a Deus, presta atenção agora no verso 16, revelar seu filho em mim, olha só, nós não engolimos a leitura, nós vamos agora voltar no verso 16, no verso 15, porque ele diz que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Quando a Bíblia fala em mas e quando significa tempo. O problema é que às vezes nós não percebemos em que tempo da nossa vida nós estamos. Eu acho que foi o Dudu que falou ontem também. Estou fazendo uma propaganda enorme do Dudu aqui, né, Dudu? Depois a gente acerta, você paga a pizza mais tarde aí, fica de boa. Mas o Dudu ontem, durante a pregação dele, ele abordou essa questão lá que está em Lucas 15, do filho pródigo, que falou de um tempo. Ele nos explicou aqui, pelo texto bíblico, que o filho mais moço, ele chegou para o pai e falou, pai, me dá parte da herança que me cabe, que eu quero viver dissolutamente. Mas, quando chegou o tempo, e aí você segue a leitura do texto, lá de Lucas capítulo 15, e você vai perceber que ele caiu em si. Olha que expressão. Lucas 15, caindo em si, ele disse. Irmãos, tem hora que a gente tem que cair em si. Não dá para continuar. Sabe, eu já gostei muito de uma cervejinha, irmãos, e a saideira, emboradeira, tchauzeira, e mais não sei o quê. E eu não queria ir embora. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Que coisa terrível. Mas o que a Bíblia diz aqui, quando tem tempo. Eclesiastes diz, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de abraçar, afastar de abraçar. E por aí vai desenvolvendo lá o capítulo 3, se não me engano, de Eclesiastes. Ele fala, olha, mas quando? Quem sabe eu e você estejamos no quando. E aí ele diz, aprove a Deus. Ou seja, foi da vontade de Deus. Olha só. Mas quando aprove a Deus,
E aí nós pulamos a leitura. Revelar seu Filho em mim, que é no verso 16, agora. E aí nós chegamos então no ápice. Revelar. Resplandecer. Porque conforme eu disse no início, no capítulo 1, no verso 3 de Hebreus, diz que Jesus Cristo, Ele é o resplendor da glória de Deus em exata... não me lembro mais qual é a expressão que ele usa lá. Exata imagem do seu ser. Olha, presta atenção nisso aí, meus queridos. Isso é muito importante. Tudo que nós estamos falando é importante, mas essa compreensão, ela é profunda, sabe por quê? Porque se o apóstolo Paulo foi chamado para revelar o Filho, então o apóstolo Paulo, ele foi chamado para expressar Deus. E quando, percebam bem isso, quando lá no verso 24 a Bíblia diz que aquelas pessoas glorificavam a Deus a respeito de Paulo, se eu não estou glorificando a Deus, se as pessoas não estão glorificando a Deus a respeito de mim, eu posso eventualmente estar resplandecendo a imagem do diabo. Quando Deus chama Abrão no livro de Gênesis capítulo 12, Deus faz um monte de promessas para Abrão, mas Deus faz uma recomendação a Abrão. Diz, se tu uma bênção. Então, a Bíblia está dizendo que o apóstolo Paulo, ele foi chamado para resplandecer a glória de Deus, para resplandecer o Deus, para mostrar para as pessoas. E nós somos chamados a isso. E precisamos, nessa noite, sair daqui fortalecidos, para que à medida em que as pessoas nos vejam, elas de fato, o Horácio hoje está bem melhorzinho do que ontem. Amém? Então, ele diz, olha, mas quando aprouve a Deus, de tal maneira, irmãos e irmãs, que revelar Cristo é um propósito, não é seu, é de Deus. É um projeto que não é seu, ele é de Deus. Os irmãos sabem que eu sou contador e tenho o maior orgulho de todos os meus clientes. Todos eles, desde o menor até o maior. Mas quando alguém pergunta se a gente trabalha para fulano ou ciclano, eu até hoje não sei se a palavra certa é ciclano ou cicrano, acho que é cicrano, né, pastor? A gente fala assim, puxa vida, olha que, como é que isso nos engrandece? Mas a Bíblia está dizendo que isso aprove a quem? A Deus. Nós estamos na obra de quem? De Deus, que é aquele que criou os céus e a terra. E às vezes não percebemos isso. Quando aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. E quando é que aconteceu isso? Desde o ventre de minha mãe. Olha só, ele me separou. Voltando no verso anterior. Perceberam isso? Você não está sentado nesse banco por acaso. Quando a sua mãe tinha você no ventre dela, Deus havia separado você. Irmãos, quando eu fui nascer, eu sentei na hora de nascer. Eu acho que eu desconfiei, falei, eu acho que Deus está querendo que eu me torne um pastor. Eu falei, não, vou sentar que aqui está mais tranquilo, está mais sossegado.
quase matei minha mãe. Mas a Bíblia está dizendo aqui de algo que foi escolhido ainda no ventre. Sabe, talvez eu esteja em pecado, numa vida desregrada, completamente perturbado, mas eu preciso cair em si. Porque esse projeto no qual estou inserido hoje, como igreja, é um projeto que começou quando eu ainda estava no ventre de minha mãe. Estou falando isso a meu respeito e a seu respeito, se é que você me entende. Ele diz isso. Me separou desde o ventre de minha mãe. E aí, nós temos uma resposta rápida de Paulo, no verso 16. Revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios imediatamente. Por isso que eu disse agora há pouco, falando sobre a nossa conversão, a conversão nos chama a imediatamente. Não é amanhã, não é depois, nada, é imediatamente. Amém? E para concluir então, eu já tinha prometido que estava terminando, nós vamos entender um pouquinho mais no capítulo 8 de Romanos, e aqui nós de fato terminamos. Amém? Por que isso, irmãos? Por que eu quero ir nesse capítulo 8 de Romanos? Porque capítulo 8, verso 28. Porque às vezes, diante de tudo isso aí, sendo um desafio grande, olha o desafio de Paulo. Ele diz que ele foi escolhido no ventre da mãe para resplandecer a Deus, para revelar Jesus. E o próprio apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha que desafio. É para orar fazer isso, Gladstone? Como é que é esse negócio? E aí eu fico pensando, é por minha força? E aí aqui vai dizer, no capítulo 8, verso 28 de Romanos, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são o quê? Chamados segundo o seu propósito. E agora no verso 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então presta atenção numa coisa. Às vezes a obra de Deus, a nossa mudança, parece que ela está muito distante, porque nós ainda temos a nossa inclinação da nossa carne. Mas a promessa que o apóstolo Paulo traz para nós na carta aos Romanos é que há uma participação em todo esse processo. Olha o que ele diz, olha, porque aos que, verso 29, porque aos que dantes conheceu também os predestinou. Eu não sei qual é a área que você detectou na sua vida aí hoje que precisa ser consertada. Mas eu quero te afirmar uma coisa mediante a palavra de Deus, não, Horácio. Você não está predestinado a perder. Você não está predestinado a passar vergonha. Você não está predestinado a ser constrangido. A Bíblia diz: a esses também, aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Olha só. Olha o propósito, olha a conclusão da obra que Deus quer fazer em mim e em você. E ele diz no verso 30, e a esses que predestinou, a mim e a você, a esses também o quê? Chamou. E nós ouvimos Deus nos chamar o tempo todo. Tanto é que essa mesma carta aos Hebreus, a que nós citamos aqui há pouco,
No capítulo 1, no verso 1, ele começa assim, ó, tendo Deus falado aos pais pelos profetas de várias maneiras e muitas vezes. Tem episódios na minha e na sua vida que eles são manifestos, que é Deus falando comigo e falando com você. Muito claro, muito claro. E a Bíblia diz que esses foram o quê? Aos que chamou, olha só. E aos que chamou, a esses também justificou. O que é justificar? Não é dar desculpa sobre o meu e o seu comportamento, é nos ajustar dentro daquilo que é o corpo de Cristo. A justificação significa nós nos tornarmos justos. Eu já trouxe aqui uma vez uma pregação sobre Romanos capítulo 5, né? Sobre isso um dia nós voltaremos nesse texto, mas a justificação era uma expressão usada naquela época para a pessoa, quando ela cometia um delito, ia presa, e aí ela cumpria a pena dela, e ela era liberta, e quando ela é liberta porque cumpriu a pena, agora ela é uma pessoa justificada, porque a linguagem de Paulo vai trazer aquilo que era costume da vida dele. Entende o que estou falando? Então ele vai usar aquelas expressões, lá é natural isso. Mas ele diz que nós fomos o quê? Justificados. Mas como nós fomos justificados? Nós pagamos nossos pecados? Não, quem pagou foi o Cordeiro. Amém? E aí, e aos que justificou, a estes também glorificou. E o que é glorificar? Que bom. Hoje o louvor, tudo que aconteceu aqui, todos os dias tem acontecido isso, graças a Deus. Mas o que foi dito aqui no final do louvor, foi a experiência vivida no templo, quando a glória de Deus chega naquele lugar. E a Bíblia vai dizer lá também que tem um momento em que eles não conseguem nem ministrar mais em pé. A Bíblia está dizendo que se nós somos conhecidos, fomos chamados, nós somos também o quê? Glorificados, cheios de Deus. Eu queria convidar a equipe de louvor para nós termos uma canção aqui, em que nesse momento você de fato deixasse com que o Espírito de Deus possa inundar o seu ser em nome de Jesus, porque isso faz parte do processo. Sabe, nós somos predestinados, chamados, justificados, glorificados, para que a obra do Senhor continue e que o Cristo seja conhecido dos gentios através de mim e através de você. O apóstolo Paulo, ele foi enviado aos gentios. Gentios eram pessoas com práticas pagãs, místicas. É o campo que eu e você temos no Brasil. O Brasil é campeão de misticismo, infelizmente. Se vocês forem no ano que vem lá em Copacabana, no Réveillon, vocês vão ver um monte de oferendas a Iemanjá. Um país muito cercado por isso. Tanto é que agora o William até compartilhou conosco, foi decretado agora o Dia Nacional de alguma coisa pertinente a essas práticas. O apóstolo Paulo, ele foi enviado justamente a esse tipo de pessoas. E por incrível que pareça, isso tem muito a ver comigo e tem a ver com você também. As pessoas com quem nós vamos trabalhar. Mas percebam uma coisa, elas estarão muito mais olhando Deus em nós do que a nossa pregação. Porque a nossa pregação, ela acontece pelo nosso proceder. Por isso é o momento de nós pedirmos a Deus para vir encher o nosso ser nessa noite, em nome de Jesus, e ministrar sobre nós o Espírito dele.
encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero atrair tua presença, por tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com tua glória, restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em Israel. E eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. E eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. E eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. E eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Aleluia. Preste atenção no que eu vou dizer para você nessa noite. Conhecer, predestinar, justificar, chamar, tudo parte de Deus. Mas a glorificação, que é encher a mim e a você do Espírito de Deus, é preciso que seja feito dentro daquilo que o apóstolo Paulo ensina aos Coríntios: onde há o Espírito, aí há liberdade. Então, dá liberdade ao Espírito para entrar dentro de mim e em você faz toda a diferença, porque Ele vai de fato estar, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Diga: Senhor Jesus, estamos aqui como igreja reunida e convidamos ao Senhor para que se faça presente pelo Teu Santo Espírito dentro de cada um de nós, habite ricamente dentro de cada um de nós, para que possamos nos levantar e resplandecer e manifestar a glória de Deus a todas as pessoas que convivem conosco, a nossa família, os nossos amigos, na escola, no trabalho, na sociedade. Que sejamos alguém a respeito de quem as pessoas glorifiquem, não a nós, mas ao Todo-Poderoso, em nome de Jesus, amém. Se você compreendeu e recebe essa oração, dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus abençoe você. E não se esqueça, chega na sua casa e escreve lá no guarda-roupa lá: o Senhor tem sido glorificado em mim, amém? Deus abençoe vocês, até amanhã, às 18 horas da manhã.